Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos despertar com Deus nessa madrugada? E hoje eu tenho uma história para contar para vocês. E eu acredito que o Senhor, como falou comigo, vai falar com vocês tremendamente, que a palavra é dele e a obra é dele. Ele sabe como agir em mim e em você. E hoje nós vamos começar agradecendo a Deus pelo que aconteceu e pelo que deixou de acontecer, pela porta que foi aberta e pela porta que foi fechada, por aquilo que aconteceu do jeito que você queria e também por aquilo que não aconteceu da maneira, da forma que você queria. Porque em tudo Deus tem o controle. Em tudo Deus opera e Ele sabe o que vem depois da curva. Hoje você pode estar se lamentando porque isso ou aquilo não deu certo, porque você não conseguiu o que você queria, porque aquele projeto que você arquitetou e a conclusão seria hoje, não deu certo. Saiba que todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo a sua vontade. Não se lamente, glorifique ao Senhor, alegre-se no Senhor, entregue esse projeto nas mãos do Senhor, que Ele concluirá da forma perfeita, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E hoje eu tenho uma historiazinha para contar para vocês. Deus me prometeu que me daria um filho. Graças a Deus já tenho uma princesa, a Maria, que já tem 15 anos. E Deus me deu mais um príncipe, que é o Samuel Asaf, que tem 2 anos e 9 meses. E a amígdala do Samuel, há alguns meses, começou a crescer inexplicavelmente. Só a amígdala esquerda. Fizemos exames. Até então, os exames que foram feitos não identificou nada assustador. Porém, o crescimento da amígdala não é normal. Ele não tem infecção na garganta, tal, mas essa amígdala resolveu crescer. E o médico optou por esperar para ver como que ia acontecer, né? Se ia melhorar. Por um tempo ela deu uma diminuída, mas agora voltou a crescer excessivamente. E o médico decidiu que teria que operar rápido, o mais rápido possível. Eu, como mãe, fico aflita, né? Acredito que todas as pessoas numa situação dessa ficam aflitas. Mas a minha confiança está no Senhor. Continuando a história, a cirurgia do Samuel foi marcada agora, dia 25, às 7 horas da manhã. Samuel estava ótimo, tudo bem. Aparentemente, a cirurgia ia acontecer e ponto. Nós nos organizamos, fomos para o hospital, Samuel foi internado, normal, para fazer a cirurgia. Porém, no momento em que os médicos foram ver o Samuel, observaram que ele estava com um quadro viral. E a cirurgia foi cancelada na mesma hora. E nós voltamos para nossa casa e não nos lamentamos por isso. Porque eu sei que tudo está no controle de Deus, porque eu coloquei essa situação no controle dele. Porque isso eu não posso controlar. Isso está nas mãos de Deus. E eu creio
que o melhor Ele já está fazendo. E antes, na madrugada anterior, eu tenho uma rotina de acordar de madrugada, acho mais tranquilo. Agora mesmo são 4 horas e alguns minutos e eu estou aqui. É mais silencioso, é um momento mais de paz para conversar com Deus, para ouvir, para ler a sua palavra. Eu sinto necessidade desse momento com Deus. E eu falei com Deus, né? Apresentando a Ele a minha aflição pela cirurgia, entregando ao Senhor, Senhor, se for da Tua vontade que essa cirurgia ocorra, então que seja feito como o Senhor quiser. Mas se não for, meu Deus, que o Senhor coloque impedimento, que seja feito da forma que o Senhor quer, não da minha. Por mais que eu esteja vendo a amígdala crescendo, em tudo, Deus está cuidando. O médico, o segundo médico que avaliou Samuel, falou que não entende como é que essa amígdala é tão grande e não atrapalha ele de comer, de respirar, graças a Deus. Então eu creio que tudo é para a glória de Deus. Ela se movimenta de acordo com a necessidade dele. Quando ele chora, ela se movimenta para facilitar o choro. Quando ele vai comer, ela se movimenta. Então, em tudo, é a mão do Senhor. E como eu estava aflita, eu falei para Deus falar comigo diante daquela situação. E Deus me deu a palavra em Filipenses 4. E eu li todo o capítulo e gravei alguns versículos, que é o versículo 4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Deus está dizendo assim: alegrem-se no Senhor. Se alegrem sempre. E às vezes é difícil, você está passando por uma situação e você não sabe o que fazer. E Deus está falando assim: se alegra. Se alegra sempre. Na angústia, na tribulação, se alegra no Senhor. Ele é a tua força. Ele está falando para mim: eu sou a tua força. Eu estou no controle de tudo. Se alegra e confia. No 5 diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Deus está fazendo assim: seja a vossa justiça conhecida a todos, que todos venham conhecer que você busca e serve a um Deus que tudo pode, porque Ele é a nossa justiça. De nós não temos nada, mas o que a gente tem é o Senhor que nos dá, e que isso que aconteça na nossa vida seja compartilhado e outras vidas sejam alcançadas. E Ele fala: o Senhor está perto. Gente, não existe palavra mais fortalecedora. Não existe força maior do que ouvir de Deus: eu estou perto. Tá difícil, mas Ele está perto. Tá complicado? Ele está perto. E Ele é dono de tudo. Ele está perto. Isso é fundamental. Foca nisso. Deus falou comigo, está falando com alguém aí. Deus está perto. E continuando, no versículo 6, Deus está falando assim: não estejais inquietos
por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Não fique inquieto. Não tenha medo. Ele está perto. Peçam ao Senhor, sejam os vossos pedidos reconhecidos diante de Deus, com oração e súplica. Suplica ao Senhor. Essa causa está difícil, suplica ao Senhor. Ele tem o melhor, Ele faz o melhor. E Ele diz ainda mais, com ação de graças. E eu fui daqui para outra cidade, louvando e agradecendo a Deus. Já agradecendo. Sem ter acontecido a cirurgia, eu já fui agradecendo. Porque eu já sabia que Ele tinha preparado o melhor. E eu fui cantando ao Senhor. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. E é assim que eu me sinto, grata. Porque eu sei que o Senhor está perto. E é com ação de graças que eu vou passar por isso e que Deus vai dar a vitória. E continuando, no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, em meio à tempestade, só entende quem vive essa paz. Paz de Deus, por meio de Cristo Jesus, nos fortalece, nos dá força para continuar, para passar para o outro lado, dando graças. Aleluia. No 9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Não pode ficar nada oculto. Muitos vão ignorar. Não vai ser interessante para algumas pessoas. Mas para uma pessoa, eu acredito, se Deus me trouxe aqui para falar esse testemunho, essa palavra, eu creio que para uma pessoa vai servir. Que Deus não me usou para falar, não usou essa palavra só para falar comigo. Ele está falando com mais alguém. Ele está falando que tudo que eu recebi do Senhor, eu tenho que passar. Eu tenho que abençoar outras vidas. Eu tenho que compartilhar para que outras pessoas sejam edificadas como eu estou sendo, sejam alcançadas como eu estou sendo. E sintam o poder de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Nada é em vão. Deus está no controle de tudo. E eu confio plenamente, inteiramente, que Deus já deu a vitória para mim e para você. E ele diz assim, ó, o Deus de paz será convosco. É nesse Deus que eu confio e é nesse Deus que eu espero. E no 13 ainda diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode
todas as coisas em Cristo Jesus. Ele é a nossa força. O Senhor está conosco. Confie nessa palavra. Creia. Se o que você esperou não aconteceu do jeito que você esperou, creia, o Senhor está com você e o melhor Ele está fazendo. Todas as coisas eu posso, você pode, naquele que nos dá força. E é o Senhor que nos dá força hoje. Compartilhe essa palavra com alguém que você acha que está precisando. Acredite, em tudo. Em tudo o Senhor opera. Se a porta não abriu, foi o Senhor. Se a porta está aberta, foi o Senhor. Agradeça quando ela abre e quando ela fecha. Agradeça quando acontece e quando não acontece. Agradeça quando você estiver passando por situações difíceis. E se você colocou a sua petição, a sua súplica, diante do Senhor, confie. Ele está com você e tudo vai acontecer como Ele planejou. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos dê mais sabedoria para prosseguirmos, confiante que Ele vai nos dar graça para vencer os obstáculos e contar a vitória. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos entregar esse dia nas mãos do Senhor, confiando que Ele já preparou o melhor, que Ele vai entrar nessa causa e que Ele vai resolver da maneira, da forma certa, porque Ele é o dono da verdade. Ele é a nossa justiça. E eu creio que logo eu estarei aqui contando o testemunho da vitória. Eu confio no Deus, que Ele é o médico dos médicos. Ele governa sobre tudo e sobre todos. E eu creio que você também vai ser impactada por essa palavra, por essa presença, e que Deus vai fazer também na sua vida infinitamente mais do que você pode imaginar. E você também vai contar o testemunho para ajudar outras vidas, outras pessoas. Amém? Senhor, obrigada, meu Deus, porque o Senhor me trouxe aqui para falar a Tua palavra para mais alguém. Meu Deus, entra na mente e no coração de todos que ouvirem. Traz conforto, Pai, sabedoria, direção e paz. Esteja conosco, Senhor, nos dando a Tua paz. Entra, Senhor, nos lares e traz a Tua paz. E que o Teu nome venha a ser glorificado. Porque o Senhor é bom, o Senhor é justo e poderoso. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Fiquem com Deus, meus irmãos. Deus abençoe. Amém.